De novo, tamo junto, seja bem-vindo aí ao canal da Dona Maria. Continuamos aí com a nossa série sobre teologia da libertação. Já quero dizer para você que se você recebeu esse vídeo, mas você não viu o anterior, os anteriores, né? Vai lá assistir para você poder entender tudo direitinho. Aí depois você volta neste vídeo aqui. Eu garanto que vai acrescentar muito no amadurecimento da sua fé, né? De lapidar aí o seu processo de lapidar a sua vocação, e pode ter certeza que você vai conhecer mais e amar muito mais a igreja, beleza? Quero pedir para você, se caso não seja inscrito, já se inscreve aí no canal, porque você sabe que tudo que nós fazemos, nós damos o melhor para vocês. Bora pro vídeo! Olha só, gente, no vídeo anterior nós começamos a falar deste livro aqui, Cartas Teológicas sobre o Socialismo, que eu acho incrível. Eu recomendo sim que você compre este livro, que você estude, né, que você risque, que você colhe papelzinho, né, porque é um investimento que não vai embora, tá? Você vai contribuir muito para o crescimento da sua fé. E quando eu elogio um livro, eu gosto sempre de frisar isso, porque parece que tem gente que tem audição seletiva, né? Não ouviu uma parte importante porque não quis, mas não é porque eu elogio um livro, não é porque eu elogio uma obra que eu necessariamente concordo com ela. Eu acho muito interessante o desenvolvimento da escrita, como coloca as ideias, as comparações e tal. Não concordo com nada, mas eu acho interessante e aprendo muito com isso. E aí agora, na primeira parte, né, desse livro aqui, nós vimos essa viagem desse grupo de teólogos lá para Cuba. Agora, esse povo vai para a Rússia, né, lá no tempo da União Soviética. Lembrando que este livro aqui ele foi publicado em 89, tá? Então tudo que ele está dizendo aqui é bem para trás, tá? Não está acontecendo agora, ok? Que nós vamos entender um pouco daquele cenário e como a teologia da libertação atuou ou foi inútil naquele lugar onde a revolução deu certo sem precisar da religião. Beleza? Vamos lá. Aqui, para dizer para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. A segunda parte, tá? Dele, né? Começo aqui ele tá falando sobre o roteiro, os dias, né? Tipo assim, ó, domingo, dia 5, o que vai acontecer, sábado, o que vai acontecer, sexta-feira, o que vai acontecer, terça-feira, e papapá, beleza? Mas como eu já falei para vocês, vamos concentrar na visão teológica e tal, para não perder muito tempo, né? Não ficar muito longo, e também eu quero que você compre o livro, você vai estudar também. Mas aqui na página 44 é muito interessante um lugar que ele vai aqui. À tarde, visita ao Museu do Diabo, único no mundo, no qual em 3 andares estão expostas representações deles, providas das mais diversas partes do mundo, sem faltar o Brasil. Esse é um lugar que eu gostaria de ir, porque eu acho muito interessante a forma como cada civilização representa o mal. Como essa civilização, com base na sua cultura, naquilo que ela acha certo e errado, ela vai representar de alguma forma. E posterior ao tempo do cristianismo, né, após cada civilização, né, ter seu tempo de catequese e tal, essa visão do mal ela vai mudar um pouco, né? Então você tem uma outra visão. Então é interessante, é uma forma de você estudar a civilização. Não significa que eu gosto, claro que não, gente, né? Mas, como eu falei, é interessante você estudar e ver como que aquela civilização enxerga isso, né? É curioso. E aqui pra frente, nós temos aqui, sexta-feira, dia 3, né? Encontro com o Comitê de Defesa da Paz, composto por membros do partido e intelectuais, onde se discutiu sobre religião e marxismo e sobre a teologia da libertação em geral. Então, imagina como que foi essa reunião. Claro que sempre em favor do partido. Algo que não serve de instrumento para a causa, ou é eliminado, ou é colocado de lado.
Então nós temos aqui, né, Comitê de Defesa da Paz, como manter aquela paz que conquistaram após a Revolução. Então, quando se fala de teologia, né, uma visão religiosa, como que isso se encaixa naquele contexto. Não é você se moldar a palavra de Deus, é você moldar essa mensagem à sua engenharia social. Ah, Felipe, mas e se o cara não é católico? Ele pode pensar assim, claro que pode. O meu questionamento não é sobre o governo lá, o meu questionamento é um teólogo que estudou, é uma pessoa que deveria defender a doutrina, deveria zelar pela evangelização e faz justamente o contrário. Essa é a minha crítica, não ao sistema diferente. Mais pra frente, aqui, é muito interessante que ele vai falar sobre o socialismo. Olha só que interessante, né? Ele diz aqui, no mesmo dia em que chegou à nossa casa, a delegação, Gorbachev tinha dito no plenum, entre outras coisas, o interesse dos trabalhadores como donos de produção é a força motriz mais potente para a aceleração do progresso social. Ou seja, o socialismo soviético está ainda a caminho, deve ainda tornar-se o que é, e nunca foi nada, né? Naquele tempo, como eu disse, naquele tempo muitas coisas eram apostas. Muitas pessoas estavam plantando um sonho, um sistema, né? Nossa geração hoje vive o tempo da colheita. E nós vemos que toda essa ideologia, toda essa logística não serviu para nada a não ser destruir boa parte da população. Então é muito importante nós entendermos isso aqui, como eles estavam vendo os meios de produção, relação patrão, empregado, Estado, população, beleza? Na 55, fala sobre o socialismo. Olha que interessante, sobre a literatura. Esse é o ambiente que o grupo de teólogos estavam chegando, olhando ali. Analfabetos praticamente não existem. Se for ver por gráficos, por números, Brasil também, né? Os jornais se tiram aos milhões. O Pravda, do Comitê Central do Partido, sai com mais de 11 milhões de exemplares. É claro que do partido principal vai sair direto, né? O Izvestia, do Praesidium, acho que é isso, eu não falo esse idioma, do Soviético Supremo, da URSS, com 8 milhões. O Komsomolskaya Pravda, eu acho que é isso, se alguém aí fala esse idioma, por favor, me ajude nisso, que isso aí eu realmente não sei. Da Juventude Comunista, com 15 milhões. O Trud, acho que é assim que fala, dos sindicatos, com 20 milhões. Aí vem uma parte importante. Em Riga, numa livraria, bem como em frente do hotel, vi gente comprando livros com uma cestinha, fazendo fila. Ou seja, você tem a mesma literatura, você não tem uma diversidade. É diferente aqui no Brasil, que eu acho muito difícil você achar um livro que não seja de autoajuda. Você quer um livro sobre arqueologia, você quer um livro para achar, livro da patrística, livro assim, você tem que ir em sebo, a maior parte dos livros que você vê é de autoajuda. Eu não gosto, tem gente que gosta, só que é o livre mercado. Se você quiser outra coisa, você acha. Você pode pagar mais caro, pode vir de fora, mas quase não tem. Aqui não, ou você lê isso, ou você engole isso, ou você não tem, entende? Vamos mais para frente, aqui na página 56, sobre as condições do povo. Coisa que eu acho interessante. Ele já começa meio esquisito, falando aqui, ó, quanto à alimentação, não há dúvida, o povo não passa fome. Já não começa com um elogio, né? É tipo você chegar para uma pessoa e falar assim, não, ela é bonita ou é feia? Ah, é arrumada. Entende? Não, mas você arrumou o seu quarto, filho? Amanhã eu dei um jeito. Entende? Já começa errado. E aí continua aqui. Hoje, neste campo, nem tudo está resolvido. A agricultura não satisfaz a todas as necessidades. Daí, importações de cereais dos Estados Unidos, em porcentagem que não é assim tão alta. Daí, especialmente, essa coisa que dá à vista de que todo visitante estrangeiro
As filas, essas se formam tão logo que chega o produto em falta e se desfazem quando este estragou. O povo parece ter acostumado com isso, pois não notei nas filas sinais de impaciência ou insatisfação. É claro, mano, como é que você vai reclamar disso? Se está faltando alguma coisa, hoje, em tempos de pandemia, nós vemos o tanto de fila que às vezes tem que fazer, né, para receber o benefício lá no banco, a fila que fez e tal. O povo foi se acostumando a viver nesse ambiente de liberdade quase zero, entende? Então, o que você vai fazer? Você vai sair gritando, esperneando para você ser preso? De todos os modos, as filas revelam claramente problemas de abastecimento que o regime soviético ainda não conseguiu solucionar. Então, ele está relatando um problema. Ah, vou enaltecer a civilização do livre comércio? Não, ele está relatando um problema e toda a sociedade tem problema, tá? Mais para baixo diz aqui: os soviéticos apressam-se em nos explicar que se trata aí precisamente de empresas particulares e não de empresas privadas. É a diferença. A diferença está em que essas últimas exploram a força de trabalho alheia, o que seria contra os princípios do socialismo. Ou seja, a empresa que tem lá é a empresa do partido, porque a empresa privada é vista como a exploradora do proletariado, assim como nós somos educados aqui no Brasil a falar que o empreendedor, o empresário, o cara que está lutando para batalhar, para conquistar a sua empresa, para crescer na vida, o cara que é responsável pelo salário de diversos pais de família, esse cara é o explorador, esse cara é ruim, esse cara é o diabo, entendeu? Bom mesmo é o Estado que tudo manda, tudo vê, tudo possui, te dá o mínimo porque ele zela por você e está cuidando para que você não fique consumista, né? Vamos idolatrar lá um bando de assassino que, em nome da causa, mataram muita gente aqui, mas conquistaram a paz. Esse é sempre o mesmo diálogo. Não entra na minha cabeça um teólogo achar isso bonito. Que eu achei muito interessante a comparação que ele faz, que é sobre o mausoléu do Lenin. Eu nunca usaria essa comparação em nenhum lugar que eu fosse. Por mais que eu gostasse de alguém, eu fui ao monumento do John Lennon lá nos Estados Unidos uma vez, e é um cara que me influenciou muito, né? A minha musicalidade acho que começou nele, né? Meu gosto pelos Beatles, muitas coisas, muitas lembranças boas com o meu pai foi falando dele, mas tem certas comparações que eu não vou fazer. Penetra-se no mausoléu passando por uma série de guardas, todos jovens, elegantemente engalanados, que orientam a procissão e valem pelo clima de máximo respeito. Descem, cara, procissão, descem-se escadas envolvidas em penumbra, vira-se à direita e de repente está no Santo dos Santos. Cara, Santo dos Santos era o lugar em que só o sumo sacerdote entrava, acho que uma vez no ano só. Se você olhar no Antigo Testamento, você vê isso, a seriedade do negócio, aquela construção de uma nova identidade, de um novo povo, esse amor, esse apreço com o Deus verdadeiro que libertou o povo do Egito, que mostrou a sua força, que esteve com o povo, que batalhou com o povo. Essa seriedade, né? O Santo dos Santos, você não entra lá, não é qualquer um que entra, não é qualquer coisa que você faz ali, entende? O cara chamar o mausoléu de um dos maiores assassinos do mundo, de o Santo dos Santos, é porque realmente, não é que não tem parafuso, construiu tudo errado mesmo, entendeu? E aí, dentro de uma redoma de vidro, mostra-se, enfim, Vladimir Ilyich Ulyanov. Ó, até tentei soltar um sotaque aí, sei lá se deu certo. Chamado Lenin. Sobre a múmia venerada estão voltados refletores cuja luz realça o rosto e as mãos álgidas. Eu não vou nem precisar explicar que isso aqui já beira ou ultrapassa a idolatria a um assassino. Mais uma vez, repetindo, se você é um soldado, você é uma pessoa que busca construir uma nação, dependendo dos métodos, você quer daquilo do seu jeito, entendo.
você admirar certos... Não concordo, mas entendo você admirar certos líderes, certas estratégias. Agora, um teólogo fazer essa comparação, mas nem com piada dá para fazer isso. Mais para frente, aqui, sobre a igreja na URSS. Fala sobre o passado, né? Antes da união do povo, né? E é interessante que vou ler só o finalzinho aqui, ó, que um guia, né, ele fala para eles, né, pode-se dizer que os russos se tornaram um só povo quando se fizeram um povo de Deus, semelhante a Israel. Então ele vai falar sobre muitos monges, muitos padres, muitos guerreiros, né, que já eram cristãos, que lutaram contra os tártaros, na liberdade do povo. Então o passado da história daquele país com a igreja tem um laço muito forte, da igreja batalhar junto. Mas não era uma revolução para um sistema, não, era um outro povo que estava tentando invadir, eles precisavam defender o território deles. Aí vai falar de imagens de santos que tem, que é diferente do que nós da igreja latina, né? Estamos acostumados. Então é muito bonito. Por isso que eu falo que é muito interessante esse livro. Você tem que ler. Aí você já começa a ver que o que? O laço deles com a igreja, esse respeito, é como uma igreja bem tradicional. Nós estamos chegando no ponto em que nós vamos ver que a teologia da libertação aqui, ela não serve para nada. Completamente inútil. Aqui na página 66, na verdade a igreja católica hoje não representa quase nada na Rússia. Lá, ao que se sabe, não há mais que uma só comunidade religiosa católica, enquanto que os ortodoxos têm quase 20 mosteiros em toda a União Soviética. Então você vê que o laço deles é com essa igreja ortodoxa, bem mais antiga, tem toda essa história laçada, assim como se você vai ver outros países da Europa, você vai ver esse laço bonito, né, do país com a igreja, de monges que lutaram juntos com os cidadãos contra invasões bárbaras e tal. Então é bem bonito isso. Por outro lado, afirmou que o partido é ideologicamente ateu e que por isso os crentes não podem pertencer a seus quadros, não chegando consequentemente a ocupar postos na direção da sociedade. Ou seja, existe esse respeito sim com o passado, mas após a Revolução de 1917, acabou, ficou para trás e tal. Agora, o que não serve à causa não está aqui no poder. Então, nós temos uma causa ateia, beleza, respeito, entendeu? Ok. Agora, eu sempre falo, né, mano? Um teólogo olhar isso e falar que, nossa, não, realmente, o partido está correto. A visão de fé do partido está correta. Ele não está elogiando a estratégia. Ele está querendo adaptar a salvação à visão do partido. A instrução religiosa das crianças, em parênteses, catequese, é por conta dos pais. Grupos de jovens nas igrejas, isso não existe e nem pode, por enquanto. No setor público, é o Estado, ou melhor, é o partido que dita as normas. Assim é nos meios de comunicação e nos institutos de educação, como ainda direi. É o partido que manda em tudo. Podemos dizer que até em muitos lugares aqui do mundo livre, podemos dizer assim, também não era lá muito comum, né, tantos grupos de oração. Você vai ter o boom aí da renovação carismática, você vai ter muitos movimentos, vai ter muitos grupos de oração, vai ter muitos ministérios crescendo e tal. Eu vi muito disso com a Canção Nova e tal, que principalmente nos anos 90 vai crescer bastante, mas você vê que certas coisas em outros lugares do mundo também eram novidades. Então a gente precisa ter atenção a isso. Porém, você vê aqui, né? É proibido. Uma coisa é não ter porque você ainda não foi inspirado. Mas se tiver, você tem liberdade para fazer. Outra coisa é realmente não poder existir. Por quê? Porque não serve a causa. Aqui é onde nós chegamos à conclusão de que a teologia da libertação, ela não serviu para nada, uma vez que a conquista se deu de forma militar, não precisaram entrar na consciência do povo, ressignificar as coisas, então não tem por que ter teologia da libertação. Como ela foi inútil lá, nós vemos como ela realmente é inútil em tudo. Ela só serve como engenharia social, ela não serve de evangelização. Entende? Olha só, é muito interessante que diz aqui, ó,
no tópico: como a igreja russa vê o socialismo. Nas conversas que tivemos com bispos, padres, especialmente teólogos soviéticos, aí ele deixa entre parênteses aqui, né? Não se espantem com o termo soviético. Sim, pois eles são e se sentem plenamente cidadãos da União Soviética. Então ele aqui está falando mais também sobre o lugar de origem do que necessariamente uma posição política. Estávamos extremamente interessados em saber como eles viam o processo socialista em curso, como consideravam o marxismo e como entendiam a missão da igreja naquela sociedade. De duas respostas, pudemos entender que não rejeitam em absoluto o sistema socialista. Antes, o aceitaram e reconhecem plenamente. Apreciam sinceramente suas inegáveis conquistas sociais. Por mais de uma vez nos disseram: aqui vem o checkmate. Aqui não existe mais miséria como na América Latina. Por outro lado, eles não veem e não sentem necessidade de se envolver no processo social. Assim, por exemplo, no currículo teológico do seminário não está contemplado nenhum curso de economia política ou de marxismo. Notei apenas para os 2 últimos anos História da Sociedade Soviética e Constituição da URSS. É lógico que eles precisariam ter essas matérias. Você precisa saber da história do seu país. Quando eu fiz teologia, eu fiz história da igreja no Brasil. E ali eles vão precisar saber das leis daquele país, até para saber como eles vão atuar, como vão trabalhar, né? Na academia teológica, especialização nada de ciência social ou de marxismo, mesmo crítico. Somente matérias religiosas. Tá vendo? Essa porcaria não presta nem lá no coração do regime socialista. Isso aí foi útil, isso não foi necessário, isso não é necessário, isso não passa de uma ferramenta de engenharia social que você usa quando necessário. Vamos pensar, você tem um monte de parafuso, mas você vai ver lá é chave de fenda. O que acontece? Você tem uma chave de fenda e uma chave Phillips. Você não vai usar a chave Phillips. Em outras situações, você vai usar, entende? Por quê? Porque ela é uma ferramenta só. Uma ferramenta para você apertar alguma coisa, para você montar uma coisa, para você desmontar alguma coisa. A teologia da libertação, ela é isso. Ela não é instrumento de conversão. É uma ferramenta de engenharia social. E no coração das revoluções socialistas, isso foi inútil. Se isso fosse bom, vamos fazer uma comparação. A força do evangelho, a salvação. Nós vemos o modelo de Cristo, que quando você vai lá em Roma, onde Pedro e Paulo, né, derramaram o seu sangue, onde ali estava o Papa, onde era o coração do império, a igreja foi falando latim e tal. Lá na região de Israel, como lá não é tão forte, porque o cristianismo ele transcendeu aos limites culturais de Israel, mas quando você vai nessas duas regiões, você fica mexido. Você vê ali a origem de muita coisa. E ali nesses lugares, a mensagem do evangelho, ela vai ser mais profunda. Principalmente ali em Roma, que é onde foi construído todo o coração da igreja. O coração do império virou o coração da igreja. Sabe? O evangelho converteu o coração do império. Obrigado pela trilha sonora. Valeu. E continuando. Vamos, né? Tem outra parte aqui que eu acho muito interessante falar com vocês aqui. Aí diz aqui, ó, o jovem sacerdote Alexandre, aí mostra um encontro com eles, né? Eu grifei aqui o jovem sacerdote Alexandre para vocês saberem quem está falando. Trouxe consigo um manuscrito, ele dando presentes para esse grupo, né, de teólogos que estão saindo de lá e vão começar outra viagem que vai ser lá na China. E junto com os presentes que ele deu, né, trouxe consigo um manuscrito, um livro sobre a teologia da libertação na URSS, a ser publicado em breve. Olhei o sumário, como nasceu a teologia da libertação, por que nasceu a serviço do povo, a teologia da libertação aberta, ao agir, um capítulo interessante, posição da TDL dentro da URSS. Pedimos o conteúdo, resposta, 2 pontos. Na União Soviética não temos o problema da opressão.
A questão da libertação aqui está basicamente resolvida. Ou seja, estavam sendo oprimidos por um sistema, não oprimidos por um pecado, né? Era o sistema capitalista que estava oprimindo, ou era o sistema do czar e tal, qualquer sistema, não era o pecado. Eles não queriam a ação da graça, eles queriam superar o sistema, viver uma revolução, e agora quem estava dizendo ok, né? Sim senhor, agora está dando as ordens. Então foi superado, entende? E aí ele diz, mas os povos da América Latina continuam oprimidos, ou seja, porque ainda desse lado do mundo o que está mandando é o sistema capitalista. Então eles estão se lixando para o pecado. É uma visão puramente de engenharia social. E não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó, tá? Houveram outras reuniões para falar sobre isso e tal. E diz aqui, ó, chegaram a reunir um concílio, tá? Entre aspas, em maio de 1923, onde saúdam a Revolução de Outubro. Olha lá, realização de um aspecto da doutrina cristã. Então, a revolução já deturpada, vista com os olhos cristãos. Quando que a igreja vai achar isso bom, né? Só se for no universo paralelo deles. Condenaram radicalmente o capitalismo, chamando os cristãos a uma luta irreconciliável contra ele. Ou seja, a doutrina agora, ela não está contra o pecado, ela não está em favor da salvação do próximo. A doutrina se resume a uma luta contra o capitalismo. Você não vai ser catequizado para ir para o céu, você vai ser catequizado para ser um militante contra o capitalismo. E olha o resultado. O movimento fracassou. Dizem-nos porque o povo mesmo rejeitou. Aí ele termina dizendo, talvez nos quisessem dar aí um recado? Ele pergunta. O povo sabe que é furada. O povo sabe que isso é uma porcaria, que isso não serve para nada. E lá no coração dessa revolução, lá no coração desse plano, desse modelo, né, de engenharia social, de opressão, de Estado totalitário, eles viram que essa porcaria da teologia da libertação não serve para nada. É uma ferramenta de engenharia social que eles não precisaram usar. É dispensável até mesmo para eles. Se para eles isso não serve para nada, imagina para a gente. Então, para acabar, nós vemos aqui, eu vou pular essa parte sobre a liberdade de expressão para não ficar muito longa, mas que tem toda uma parte aqui muito interessante que fala sobre os meios de comunicação, quem comunga, quem não comunga da visão do partido e tal, essas coisas assim. Seja como for, as nações socialistas só admitirão uma fé que faça jus de modo mais pleno às grandes reivindicações de justiça social. Fé ao preço do socialismo? Niet. Ele usa a expressão aqui. Portanto, um tipo de proposta religiosa que não tenha incorporado adequadamente a questão social aparecerá sempre aos olhos dos países socialistas ou como historicamente superada, alienada, ou como politicamente hostil, alienante. Ou seja, se a visão de fé não está de acordo com a visão do partido, ela não presta, ela deve ser rejeitada. E nós temos o rodo teólogos da libertação que estão achando uma maravilha essa instrumentalização da fé. Como é que pode isso? E para encerrar esse vídeo, né, depois nós continuamos com a outra viagem, né? Tem uma frase aqui: para a desgraça da URSS, alegria da burguesia e perplexidade da TDL, Teologia da Libertação, tá? Não dá para negar, a religião respira melhor nas sociedades burguesas que nas socialistas. O livre comércio que propõe você vender um livro de romance, que propõe você vender um livro que você está contra o seu governante, também permite você vender a Bíblia. O livre comércio que ganha com a diversidade, que ganha com a audiência, com propaganda de alguém que faz piada com o governante,
de alguém que faz piada com um jornalista, de um jornalista que faz a militância que ele quiser. Isso é rentável, tem público para isso, a pessoa tem liberdade para isso. Nesse espírito de liberdade de expressão, nós temos aí a igreja que tem a sua liberdade para pregar o evangelho, para anunciar, claro, sempre com bastante educação, né? Vamos lembrar disso, não precisava nem ser lei isso, né? Esse ambiente de liberdade propõe isso. Você pode consumir o que você quer e você pode também consumir conhecimento da fé. Por isso ele tem que admitir isso. Os países burgueses, né? Ou seja, no mundo livre, usa até dentro da nossa cultura essa palavra burguês, né? Ela perdeu o sentido real e virou até uma ofensa, né? Burguês safado, burguesia fede, A gente cresce com essas máximas. Nós vimos aqui nesse livro, no 2º capítulo, como que a teologia da libertação, ela não serve para nada. Não serve para nada. Poderia terminar aqui, que já teria dado o recado. Mas tem muitos outros livros, tem muitas outras coisas interessantes que você precisa saber. E por último, nós vamos fechar com chave de ouro, com as palavras do nosso grande Bento XVI. O que a igreja fechou com relação à teologia da libertação. Grande beijo, se inscrevam, eu acho que esse vai ser o maior vídeo de todos, mas assistam, que é pro bem da sua fé, da sua vocação, e bora crescer junto na fé e na ciência. Valeu!